Minha amiga concurseira, meu amigo concurseiro, é um grande prazer estar aqui com você novamente e continuando aí a nossa matéria chamada História da Educação, né? Basicamente, pessoal, na última aula nós discutimos o seguinte: nós falamos sobre os processos iniciais de formação da escrita e como que isso estava em paralelo à formação da nossa sociedade, dos núcleos de povoamento, os primeiros grandes núcleos. E aí vamos lembrar que teve uma tal de Revolução Neolítica que começou a formar essas grandes nações da Antiguidade Oriental. Quando eu penso em Antiguidade Oriental, são inúmeras nações, são mais de 11, né? Então seria impossível nós tratarmos de forma individualizada. Então, nós vamos utilizar um conceito geral aí que é aceito pela academia, pela sua prova e tudo mais. Então, olha só, nós vamos chamar essa Antiguidade Oriental de basicamente nações hidráulicas. E essas nações hidráulicas, elas têm esse conjunto de situações comuns. O que significa isso? Eu dependo do ciclo das águas. Eu dependo do processo de irrigação para ter agricultura. E aí é muito interessante nós pensarmos nos ciclos das águas como uma forma de produção e formação econômica desses estados. Então, eu posso apontar aqui para você que essa ligação, portanto, com o ciclo das águas também é uma forma de produção de educação. Ou seja, eu estou formando sistemas de economia, sistemas de produção, justamente analisando um conjunto de fatores que formam, portanto, os ciclos das águas. E através do estudo, principalmente de uma classe que nós vamos ver daqui a pouco, que são os sacerdotes, eles vão construir esses calendários, construir essa institucionalidade educacional para a produção da própria nação. Então, elas são conhecidas nações hidráulicas pelo fato de necessitarem basicamente do ciclo das águas dos grandes rios que estão ali próximos deles. E aí nós temos o Nilo lá no Egito, o Tigre Eufrates na Mesopotâmia, nós temos o Jordão lá com os hebreus e outros povos, nós temos o Rio Amarelo lá na China, ok? Então, basicamente, nós temos essa ideia de nações hidráulicas se formando aqui, perfeito? Além disso, pessoal, é muito interessante nós pensarmos que essas nações, elas constroem um sistema religioso politeísta. Tanto é que isso ganha um nome aqui, ó, é um politeísmo antropozoomórfico. Professor do céu, o que seria antropozoomorfismo? Basicamente, os deuses têm as figuras mescladas de um homem e de animais. Então nós temos cabeça de um animal, corpo de homem, cabeça de homem, corpo de animal e assim por diante. Então existe esse antropozoomorfismo ou formas antropomórficas para o politeísmo. E isso é importante nós salientarmos, pessoal, porque esse sistema religioso ele é tão poderoso que a classe sacerdotal vai ser uma classe importantíssima na pirâmide social. E diga-se de passagem, ela que é responsável principalmente pela formação educacional dos nobres, ok? Tanto da alta nobreza como também da baixa nobreza. Nós temos uma outra classe também, que é conhecida como os escribas, que são aí formados por esses sacerdotes. Então quer dizer que a religião ela está intrinsecamente ligada ao processo de formação da educação desses indivíduos. E então veja o que eu te disse,
que a educação está relacionada a um mundo seleto. Que mundo seleto é esse? Seria a nobreza e os escribas, porque essa sociedade é uma sociedade extremamente hierarquizada. E por ela ser hierarquizada, nós temos classes que não terão acesso à educação. Então, obviamente que a classe dos camponeses, as classes mais baixas e mais pobres desses grandes reinos, não terão uma formação educacional. E aí eu te pergunto, já que nós estamos em uma sociedade hierarquizada, obviamente quem terá amplo acesso à educação, tanto formação de escrita, formação de arte, poesia, entre outras coisas, nós podemos dizer que essa figura vai ser a figura do rei. Tanto é que nós damos nomes a ele, né? Que ou é imperador, rei divindade. E aí, para você lembrar, um dos mais famosos lá no Egito, ele é o faraó. Então, basicamente, pessoal, a educação desses lugares é uma educação seleta, uma educação que vai privilegiar a nobreza como forma de dominação do Estado, ok? Então a educação aqui não é uma educação inclusiva, não é uma educação preocupada em diminuir as diferenças sociais, pelo contrário, ela está aqui como forma de estruturação social. Aqui o critério de hierarquização é o critério de nascimento. O que significa isso? Se você nasce predestinado a reinar, portanto você é filho de um rei, você será um rei. Você lá será o sucessor do seu pai naquele período. Ok? Nós temos também a figura da nobreza, a nobreza que vive aí nos grandes palácios desse reino, que usufrui, né, dessa situação que dá a eles uma condição de segregação, literalmente, né? Então a educação, ela vem dentro dessa lógica de hierarquização, porque o critério de nascimento, ela vem fortalecer esse processo de quê? De divisão social. E aí a educação, como eu estava dizendo, é justamente um balizante, ou seja, ele vai balizar esse processo de hierarquização. Se você é educado, portanto, no sentido de ter acesso à educação, você obviamente já tinha uma tendência a ser das classes mais altas dessa sociedade. Fechou? Então, basicamente, essa sociedade hierarquizada, essa sociedade que vive dos grandes rios, que tem uma religião muito forte, ela está totalmente ligada a essa perspectiva aqui da hierarquização. Fechou? Deixa eu só pegar o pincel aqui. Opa, fechou? Aí, tinha caído. Então, basicamente, pessoal, nós temos essa estruturante como formação dessa antiguidade oriental. E aí eu não posso deixar, portanto, de citar algumas em específico, né? Nós temos que falar lá do Egito e, portanto, do senhor Faraó. Fechou? Vou puxar aqui outra setinha, ó. Faraó. E aí você deve se lembrar do nome de alguns faraós, né? Tutancâmon, Amenófis. Nós temos vários faraós aí com grande critério de, vamos dizer assim, é uma celebridade mundo afora, né? Então o Egito, pessoal, a educação no Egito, ela é feita para os nobres. Feita pelos nobres. Feito pelo e para os nobres. E quem é responsável por essa educação dos nobres? Os sacerdotes. Mas existe uma outra classe, que é uma classe que também sabe escrever, que tem conhecimento sobre as leis, que são os escribas. Então, basicamente, essa galera aqui. E aí, olha só que interessante. A formação do indivíduo na sociedade egípcia, ela começa o quê? Aos 7 anos de idade. Olha só que legal. Então, o menino está lá com seus 7 anos de idade. Se ele for da nobreza, ele já vai começar a ser inserido aí nesse programa de educação dos sacerdotes. E aí o que ele vai ter acesso? Ele vai ter acesso a leituras, principalmente leituras religiosas,
leituras aos mitos, leitura ao, vamos pôr entre aspas isso, ao folclore daquela nação. Então, basicamente, são leituras de formação do indivíduo, para que ele se entenda como um indivíduo inserido na sociedade, por que ele está naquele nível social, o que deu a ele essa característica. Ele vai aprender a escrever, obviamente, ok? Principalmente aqui no Egito nós temos a escrita hieróglifa, tá bom? É aquela marcada lá por símbolos. Então nós temos passarinho, homenzinho, tracinho, ponto, águia, um tanto de coisa, ok? Então tudo isso, boizinho, cabecinha, tudo aqui dentro dessa escrita hieróglifa, tá bom? Além disso, esse indivíduo vai aprender a contar histórias, os mitos da sua nação, a sua cultura, ela começa a se estabelecer dentro dessa lógica estruturante aqui, fechou? Então, se nós pensarmos que o indivíduo ele terá uma formação completa e continuada, ok? A religião, diga-se de passagem, ele vai ter acesso aos livros sagrados, aos processos que são conhecidos como os cultos, né? As liturgias. E aqui tem uma coisa interessante, pessoal. Quando eu penso nessa ideia de religião, os egípcios acreditavam muito na vida após a morte. E aqui vai surgir um sistema chamado sistema de mumificação. Essa mumificação ela está inserida, portanto, nos estudos de religião, porque era importante preservar o corpo e os órgãos do indivíduo para que quando ele retornasse da vida para que ele retornasse à vida depois da sua morte, ele teria como aí se estabelecer novamente em terra, vamos dizer assim. Então, basicamente, a mumificação também é um processo estudado aqui pelos egípcios, uma formação inicial lá de uma medicina muito antiquada, muito rústica, diga-se de passagem, ok? Então, a religião é fundamental aqui. E nós temos o estudo da astronomia, da música, da matemática, da poesia, como forma de complemento da grade, né, de formação desse menininho lá. Então essa formação ela é continuada, ela vai permanecer durante o tempo, tá bom? Então basicamente nós temos essa formação de escola, vamos dizer assim, formação educacional desses indivíduos dentro da sociedade egípcia. É importante também destacar, deixa eu só puxar uma setinha aqui, caso você esteja anotando comigo, nós temos os hieróglifos. Hieróglifos, bom? Se você quiser anotar aí, é importante isso. Hieróglifos. Tranquilo? Então, nós temos toda essa estruturante aqui. Olha só que interessante. A astronomia, ela também vai ser responsável por quê? Por presságios, por profecias. Então, a astronomia ela vai ser extremamente utilizada, principalmente para nós olharmos para a natureza e ver os sinais que elas nos dão. Né? Então, se determinada guerra pode acontecer, nós analisaremos deuses, nós analisaremos um conjunto de aspectos naturais, se é positivo ou não, ok? A matemática aqui, porque nós agora estamos principalmente em um estado burocrático. Se nós estamos em um estado burocrático, eu preciso desenvolver a matemática, principalmente para o recolhimento de impostos. E a educação ela é importante para isso,
porque o faraó tem que ter dimensão disso, né? Então tudo isso estará inserido aqui também. E a forma de poesia aqui, como eu disse para vocês, é para reafirmar, reativar nesses indivíduos a característica de ser egípcio, aquela ideia da formação do indivíduo como pertencente a um determinado grupo. Então as poesias, elas também são o quê? Vamos dizer assim, são norteadores de uma existência de identidade, tá bom? Esse Dzinho aqui, ó, aqui no dedinho do ti, ID. Significa que a poesia, ela também vai ser uma determinante para a continuação e formação da identidade do indivíduo. E tudo isso é desenvolvido dentro do quê? Dentro da educação egípcia, fechou? Então, basicamente, nós temos essas principais funções aí, ó, da nossa sociedade egípcia, fechou? Então, nós podemos ir prosseguindo aqui na nossa discussão. Tá meio bagunçado aí, mas você acompanhou comigo na construção desse vídeo, então você consegue entender tranquilamente isso. Agora eu quero conversar com vocês sobre os hebreus. Os hebreus. Vamos lá? Os hebreus, eles têm algumas características interessantes. Enquanto toda a sociedade daquele período praticamente era uma sociedade politeísta, os hebreus já sinalizavam o quê? O monoteísmo. Só para ficar claro, poli vem de muitos, teísmo, deuses, ou crença em Deus. Então eu tenho a crença em muitos deuses. Já os hebreus, eles terão essa característica monoteísta. Eu vou acreditar em um único Deus. E essa aí, então, é uma das principais diferenças que nós temos aqui, talvez, dos hebreus para todas essas nações. Além disso, a formação dos hebreus, ela começava ali por volta dos 7 anos e meio, 8 anos, e se estendia até os 18 anos. Então esse menino iria aprender a ler as Sagradas Escrituras, a escrever, a ter acesso a inúmeras situações para que ele pudesse se desenvolver e com a idade de 18 anos fosse um homem totalmente formado, ok? Pessoal, vamos lembrar o seguinte, que isso daqui talvez seja uma das coisas mais importantes. Quando eu penso, e aí eu vou chegar perto de você agora, quando eu penso nessas formações, eu preciso entender que educação é uma educação para os homens. Segredo nosso, hein? Não conta para ninguém não que se cai na prova. É mais focada nos homens. Então, basicamente, as mulheres têm uma formação muito básica, uma formação para que elas entendam alguma coisa ou outra, mas a formação completa é uma formação de quem? Uma formação dos homens. Fechou? Então, nós temos essa característica. Então, esses meninos eram colocados aí nesse processo de formação dos 8 aos 18 anos. Ok? Espero aí que se você tiver alguma dúvida sobre isso, você possa me mandar lá um e-mail ou entrar em contato aqui que a gente vai tentando suprir as suas demandas. Fechou? Então, para dar aquela respirada, só beber uma aguinha aqui, peraí. Secou a garganta. E aí, nós vamos construindo ainda mais essa história da educação aqui. Vamos continuar. Perfeito. Ó, gargantinha agora hidratada. Nós vamos agora passar para o estudo, pessoal, de uma nova fase da nossa sociedade, que é a fase da antiguidade ocidental. Ok? Quando eu penso em antiguidade ocidental, eu vou tratar principalmente de 3 grandes nações. Mas, de novo, eu vou falar de forma genérica para facilitar o nosso estudo, porque elas também são muito parecidas, elas estão aí conectadas, vamos dizer assim.
E essa antiguidade ocidental, ela vai englobar a Grécia, Roma e Macedônia, essas três grandes nações. E elas aí têm um conjunto de peculiaridades. E a primeira peculiaridade é que é justamente nesse período que nós temos a formação do quê, pessoal? A formação das propriedades particulares. Agora o indivíduo vai lá, cerca um determinado local e fala assim, isso aqui é meu, eu tenho a posse disso, eu sou o dono. Então a propriedade privada surge aqui também, ok? Então isso vai causar uma consequência interessantíssima, que é justamente as diferenças sociais. Agora nós teremos aquele que é mais rico, aquele que é mais pobre, aquele que não tem nada, e aí nós vamos discutir isso e determiná-los aqui na sociedade antes de discutir sobre como é tratada a educação desses indivíduos. E olha só que interessante, é nessa mesma antiguidade ocidental que surgem as polis, né? As cidades-estados, as cidades independentes, que tem autonomia política, autonomia econômica, autonomia de formação, tem aí a sua legislação própria. Então, tudo isso está aqui inserido dentro da polis, dentro dessa perspectiva de formação de um Estado, de uma sociedade. E olha só que legal, olha só, muito massa isso. Quando eu penso em propriedade particular, como eu disse para vocês, ela gera diferenças sociais. Então, olha aqui para mim. Quem tem mais renda, pela característica dessa sociedade, ela também tem mais direitos. Se ela tem mais direitos, qual que será um direito básico dela? Da educação. Então essa educação aqui, ela é segregacionista. Ela é uma educação que é voltada para determinados núcleos. E nós vamos discutir isso. E aí, essa galera que tem mais renda e mais direitos costuma ser chamados proprietários. Esses proprietários, em Atenas vai ter um nome, em Esparta nós vamos ter outro, tá bom? Mas basicamente são proprietários. Aqueles que têm menos renda, portanto, possuem menos direitos. Eles podem ser encontrados aí com a nomenclatura de homens livres, homens campesinos ou camponeses em geral, ok? Mas aqui, vou te contar a cerejinha do bolo disso daqui, ó. Nós temos uma característica na antiguidade ocidental que ele pode ser também chamado de antiguidade escravista. Então, o que surge aqui? Surge a figura do escravo. Surgindo a figura do escravo, nós teremos aquele que não terá nenhum tipo de renda e, portanto, ele não terá nenhum tipo de direito. Agora que vem uma das coisas mais importantes, anota isso aí, hein? Anota isso aí, não deixa eu passar em branco, não. Os escravos aqui, nós poderíamos adquiri-los de duas maneiras. Pela guerra, que era o mais comum, ou por dívidas. Então quer dizer que pode ser que um determinado cara que tem um conhecimento educacional muito forte, ele se torna um escravo. Claro, se ele estiver devendo, então escravo por dívida. Tanto é que a figura do escravo que ele vai ter muita importância como formador dessa criança. Ele vai ser um indivíduo, entre aspas, professor, mentor desse indivíduo, ok? Então, anote isso aí. O escravo, ele não tinha somente os afazeres domésticos ou os afazeres o que? Pesados, braçais. Além disso, ele também teria essa característica de formação do indivíduo, formação do cidadão aí, ok? E aí, obviamente, nós vamos olhar para a Grécia, que é o que a nossa prova mais cobra, o que é a matéria de história da educação mais cai aqui, é Grécia. Dentro da Grécia vai surgir a perspectiva da paideia. O que é a paideia? A paideia é a formação continuada do indivíduo. Ou seja, nós começamos hoje, ela vai permanecer para o resto da vida. E aí ela vai
andar por vários ramos, né, do conhecimento. Vai andar pela astronomia, pela economia, pela política principalmente. A educação, a escrita está relacionada a essa escrita, a essa estruturante política grega muito forte, tá bom? Além disso, nós teremos a matemática, a formação mitológica, religiosa, lembrando que a Grécia também é um estado politeísta. E aí, com essa ideia da paideia, eu gostaria de analisar com vocês duas grandes cidades-estados da Grécia, que é justamente Atenas e Esparta. Logo de cara a gente fala, tem treta entre as duas. Tanto é que elas vão se envolver em uma guerra, que você não precisa saber, isso não cai na matéria de história da educação, mas Atenas e Esparta vão se enfrentar aí no campo de batalha, que vai abrir espaço, portanto, para a grande fraqueza grega e a crise desse império. Mas, basicamente, Atenas e Esparta ela tem aí as suas diferenças. Primeira grande diferença, a diferença de localização, que traz algumas características importantes. Atenas é uma cidade litorânea. Se é uma cidade litorânea, ela tem o quê? Grande e amplo acesso ao mar. Obviamente que esse acesso torna ela uma cidade comercial. Então, os atenienses vão e vêm, mas outros povos e outras nações também utilizarão os portos da cidade de Atenas. Então, nós teremos um contato muito forte de Atenas com esses outros povos, o que forma, portanto, uma característica filosófica, artística, matemática, totalmente diferenciada para essa cidade, por conta dessa característica comercial que ela tem. E isso é fundamental porque, obviamente, que a educação ela vai se espelhar nesse processo de trocas de relações, né? Aristóteles tem muito dessa ideia, né? A troca de experiências como forma de emancipação do indivíduo. O que significa isso? Ele se forma através das experiências que ele adquire com o tempo. Então, basicamente isso. E olha só, Atenas tem uma característica muito forte de defesa dos princípios filosóficos. Tanto é que aqui nós temos uma ideia que surge chamada de ócio virtuoso. Por quê? Nós temos que trabalhar, nós temos que produzir, mas eu vou tirar um tempo necessariamente para poder ficar no ócio e esse ócio ser produtivo. Então eu estou refletindo, eu estou expandindo a minha mente, eu estou em contato com esse mundo de grandes ideias e eu vou metabolizar isso no meu pensamento, desenvolver essa estrutura. Então o ócio não é preguiça para os atenienses, tá bom? Quando nós utilizamos a palavra ocioso hoje, costuma dar uma impressão de pejorativo, né? Uma perspectiva pejorativa. Aqui não. O ócio é extremamente importante para que eu possa produzir pensamento, para que eu possa produzir cultura, para que eu possa estar em contato com os meus deuses, com a minha educação, com a minha formação continuada por causa da paideia, ok? Além disso, pessoal, nós temos aqui a perspectiva da cidade espartana. Deixa eu só beber mais uma aguinha aqui, que a gente continua falando, ok? Bom, necessariamente, a Esparta ela é uma cidade diferente. Logo de cara, nós temos que estabelecer, da mesma maneira que Atenas, a sua localização. Ela está localizada em um determinado espaço chamado de planície do Peloponeso. Logo de cara, então, se é uma planície, pode ser que ela estivesse em contato com o mar, mas não está. Então quer dizer que a sociedade espartana não é uma sociedade comercial. Bom, então como que ela se sustenta? Como que ela se organiza? Como que eu vou ter reflexo educacional em cima disso? Olha só que interessante, pessoal.
Esparta, ela vai ter uma característica de agricultura muito forte mesmo. Então eles são grandes produtores agrícolas e eles sustentam o estado assim. Além dessa característica agrícola, obviamente que eu não ia deixar de falar, essa cidade é uma cidade que tem uma característica de formação militar. E por ela ser militar, a economia dela também vai girar ao entorno dessa lógica. Tanto é que tem um termo que nós utilizamos chamado de pilhagem, no qual toda vez que Esparta invadia uma determinada cidade, ela roubava as riquezas daquela outra e trazia para dentro de Esparta. Então isso se chama processo de pilhagem espartana. E aí, obviamente, se ela tem essa característica de agricultura e a característica militar, a educação ela estará ligada a essa perspectiva também, pessoal. Por quê? Aqui nós teremos uma educação em que o indivíduo se entende como forma de quê? Como forma de dar segurança ao Estado. Mas deixa eu te perguntar um negócio. É todo mundo que tem acesso a isso? Não, né? Apenas seletos grupos, principalmente aqueles grupos que têm mais renda e mais direitos. Mas continuando, porque daqui a pouco eu volto nessa questão. Toda vez que eu pensar nessa educação espartana, eu tenho uma educação de disciplina e uma ideia de segurança. Tanto é que tem um nome para a educação, para o sistema de metodologia espartana chamada de Agoge. Então, o que é a Agoge? É a formação educacional espartana, no qual eu vou retirar o menino muito cedo da mãe dele, colocá-lo em uma estrutura de discussão militar. Como assim? Vou colocar ele literalmente num campo de batalha de formação. Eu vou dar formação de estratégia de guerra para ele, formação do que são armas, do que é defesa, do que é um estado de segurança. Eu vou colocar na cabeça desse indivíduo que o cara que está do lado dele é responsável por metade do corpo dele e ele é responsável pela outra metade do corpo do cara. Então, basicamente, isso é quase uma formação de união. Por isso que os exércitos espartanos, eles são lembrados pela sua grande capacidade de luta em campos de batalha, hein? Então, necessariamente, essa Agoge vai dar uma formação tanto física quanto mental para esse indivíduo, ok? Tudo ligado a essa perspectiva. Além disso, é importante nós discutirmos aqui, e aí eu vou apagar aqui, ok? Para a gente pontuar isso. Como eu ia dizendo, nós podemos citar aqui dentro também da Grécia o seguinte quesito, pessoal. Quem são as pessoas que terão acesso, portanto, a essa educação? Vamos discutir sobre isso aqui agora. Fechou? Então, quem tem acesso a essa educação? Acesso. Vamos pensar, acesso em Atenas. Vamos comigo. Em Atenas, para que você possa ser um cara que tem acesso à educação, você precisa ter algumas condições. Antes de mais nada, você precisa ser um cidadão ateniense. E não são todas as pessoas que são cidadãs em Atenas. Nós temos características, como por exemplo, deixa eu pegar o pincelzinho aqui de outra cor, só um minuto, ó. Para que você seja cidadão em Atenas, você precisa ter mais de 18 anos. Ser homem. Mas é qualquer tipo de homem? Não, é homem livre. Além de ser um homem livre, eu preciso ser alfabetizado. Ou melhor dizendo, eu vou passar pelo processo de alfabetização. Para que eu tenha o amplo acesso à educação, eu tenho que passar pela alfabetização. Além disso, eu tenho que ser nascido em Atenas. E eu tenho que ter uma herança genética com os primeiros atenienses. Então, olha só,
é uma educação que traz a segregação. Como assim? Eu preciso ter todas essas características para que eu possa ser um cidadão e para que eu possa, lá em Atenas, ter acesso à educação. Fechou? Então isso daqui é uma ideia de exclusão, porque vamos pensar, mais de 18 anos, eu excluo os menores de 18. Eu tenho que ser homem livre, eu excluo as mulheres e os escravos. Para que eu possa ser cidadão e ter acesso à educação, eu tenho que passar por um processo inicial de alfabetização. Se eu não passar por isso, eu sou analfabeto. Então, portanto, os analfabetos não terão acesso a essa educação também. Eu preciso ser nascido em Atenas, eu excluo os estrangeiros. E aí que vem a cereja do bolo e que faz o corte mais profundo aqui nessa ideia de quem terá acesso a essas características. A essas características não, né? Terá acesso à educação. Eu preciso ter uma herança genética com os atenienses primários, ou seja, aqueles que formaram Atenas. É muita gente que tem acesso a isso? Não. Então, obviamente que tudo isso está ligado a essa ideia. E olha só, essa educação aqui está ligada a uma ideia de política. Então, pessoal, discurso, oratória, persuasão. Ok? Coloquei um pontinho aqui só para facilitar, viu, pessoal? Só para diminuir. Então, discurso, oratória, persuasão, política, filosofia, legislação, tudo está no processo de formação educacional de Atenas. Já em Esparta, nós temos uma outra característica interessante. Lá, para que eu possa ser um cara que tem acesso à educação, antes de mais nada eu tenho que ser um espartano. E todo espartano, antes mesmo dele ser, olha só, antes mesmo dele ser cidadão, ele é um soldado. Então é o soldado cidadão. Então, para que eu tenha acesso à educação, eu tenho que ter renda, mas eu também tenho que ser o quê? Um soldado. Tudo isso aqui está como forma de característica. E olha só, essa construção aqui é uma construção militar. Então é uma educação hierarquizante. Tem que respeitar a hierarquia. É uma educação que se pauta em poucas palavras. Então nós dizemos que ela é lacônica. O que é lacônica? Eu falo pouco, mas quando eu falo de forma objetiva e clara, de uma forma impositiva, imperativa. É quase uma ordem, tá bom? Militar, hierárquica, lacônica, coletiva, no sentido de que eu tenho que entender que o outro soldado, portanto, depende de mim. Então, a relação soldado versus soldado, ok? Além de outras grandes características, né? A estratégia de guerra. Estratégia de guerra. As armas. E assim por diante, tá bom? Então, nós temos aí várias características. Dentro disso também, é importante destacar o que, pessoal? Deixa eu apagar aqui também. Que nós teremos um período chamado período helenístico. Deixa eu apagando aqui, só um minuto. Para a gente conversar sobre esse período helenístico que também é importantíssimo. Período helenístico. Meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, período helenístico. Isso daqui vai acontecer na crise grega. E junto com essa crise grega,
essa crise grega, nós temos, portanto, o que? As invasões da Macedônia à Grécia. Então a Macedônia invade a Grécia. E olha só que legal, olha só que legal. Na Macedônia vai surgir um cara conhecido como Alexandre. Alexandre o Grande. E ele recebe esse nome não é à toa, porque o império dele vai sair ali do norte da África e vai até quase a Índia. Gigante, gigante. Então ele vai passar aí por esse sistema. E aí o período helenístico ele vai surgir justamente com Alexandre o Grande, por quê? Olha só que legal. Aqui para Alexandre o Grande nós temos apenas uma imposição política. Como assim? Eu chego em um determinado local, invado ele, faço uma guerra, torno eles submissos a mim. Então a política daquele estado invadido por Alexandre o Grande, ela deixa de existir. Mas Alexandre o Grande faz uma mistura, uma miscigenação cultural. O que significa isso? Diferentemente do que era de costume, Alexandre o Grande não acabava com a cultura do local invadido, pelo contrário, ele somava, portanto, a cultura da Macedônia mais a cultura grega portanto, a cultura local. Cultura local de quem, pessoal? Do invadido. E olha só que legal. É aqui que nós temos a expansão das artes gregas, é aqui que nós temos as formações das bibliotecas do Alexandre o Grande. Em cada Alexandria, que seria uma divisão do seu estado, tinha uma biblioteca. E essa biblioteca, ela justamente vinha para o quê? Com esse propósito de manutenção e miscigenação cultural. E tudo isso vai acontecendo justamente aqui nesse período, ok? Então nós temos isso daqui. E só para finalizar, uma discussão rápida, porque aí na próxima aula nós já começamos outra fase. Roma. O que Roma tem de interessante quanto à questão educacional? Pessoal, ele pega basicamente essa estrutura grega filosófica e militar, reúne esses aspectos e dinamiza isso aos que podem ter acesso à educação. Lembre-se sempre, nós temos uma base comum, ou seja, Roma também tem propriedade particular e diferenças sociais. Então quer dizer que nós teremos uma característica também de que algumas pessoas apenas que terão acesso na educação romana, que mistura aspectos gregos, macedônicos e também essa atividade militar, porque vai ser um estado de expansão muito forte, ok? Para você ter uma noção, Roma ele vai agregar a cultura grega, então ele também vai proliferar essa perspectiva educacional aí, ok? Muito parecido Grécia e Roma, fechou? Meu amigo concurseira, minha amiga concurseira, acho que nós conseguimos suprir, portanto, toda a discussão fundamental deste período e aí na próxima aula nós vamos continuar aqui a respeito dessa história da educação. Grande abraço, uma boa sessão de estudos para você e qualquer coisa estamos à disposição. Um abraço, até mais.